Bom dia, hoje são 7 de janeiro de 2019, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quinto vídeo da série Papa Joseph Ratzinger versus ateu Paulo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. O título, Deus existe? E aí as respostas na época, cardeal Joseph Ratzinger e respostas do ateu, filósofo italiano, Paolo Flores d'Arcais. Como se originou este livro aqui? No dia 21 de fevereiro do ano 2000, portanto há quase 19 anos, na época o cardeal Joseph Ratzinger, que depois veio a ser Papa, e o filósofo ateu Paolo Flores d'Arcais se reuniram no Teatro Quirino, em Roma, para discutir alguns assuntos aí. E foi um sucesso muito grande esse diálogo aí entre o cardeal e o ateu. Daí se originou esse livro, certinho? Portanto, esse livro é um produto da entrevista entre o Joseph Ratzinger e o ateu Paolo Flores, certinho? Antes de ir aqui ao quadro, quero mostrar também um texto aí, um trecho desse livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud. A ilusão a que ele se refere aqui é a religião. Muito bem. Antes de iniciar aqui os trabalhos, mais uma vez, um dever de consciência. Respeito à pessoa do ex-papa, vamos assim dizer, Joseph Ratzinger. Respeito muito. E também o Papa Francisco, o argentino. Os dois, o Papa Francisco e o ex-papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, os dois não são religiosos estelionatários. Eles realmente acreditam nessa fantasia aqui, a fantasia do cristianismo, correto? Eles realmente acreditam nisso. Tanto é que eles não têm lucro algum financeiro com o que defendem, certinho? Diferentemente de montões aí de religiosos cristãos que montam igrejas para seu enriquecimento pessoal. É muito diferente, certinho? Portanto, vamos aqui a mais um texto aqui do livro, e naquele tom ainda, né? Fé versus razão, dentro do cristianismo. Muito bem. Na página 27, como já mostrei aqui em outros vídeos, na página 27, o filósofo ateu Paolo Flores d'Arcais traz duas expressões que existem aí no meio cristão. A expressão latina, em latim, credo quia absurdum. Em português, creio porque é absurdo. Isto é, creio na fé cristã, creio na doutrina cristã, porque é um absurdo. E essa frase aqui foi atribuída ao cristão Tertuliano. E a outra frase aqui é do próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas que estão no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo reconhecia que a fé cristã, que a fé é escândalo, para a razão. E isso em todo o Novo Testamento. Fé e razão são coisas que se chocam nas religiões. E aqui
no caso específico, também no cristianismo. Fé é uma coisa, razão é coisa diferente. É porque o Papa Joseph Ratzinger afirma que no cristianismo a fé se une à razão, quando na verdade é o contrário. Fé versus razão, como estou mostrando aqui em inúmeras passagens do Novo Testamento. Muito bem, e aqui o Ratzinger, na página 29, ele aqui afirma, não é? Como já mostrei o primeiro texto aí, o trecho, mostrei no vídeo anterior. O Papa diz assim: sabemos que o anúncio da ressurreição gera escândalo. Ele mesmo admite que há ressurreição de mortos, que é uma fantasia bíblica que está em toda a Bíblia cristã, não apenas no Novo Testamento. O próprio cardeal, o ex-papa Ratzinger, tem consciência disso, de que a ressurreição gera escândalo. E não só hoje, como também no tempo aqui da Bíblia, e em especial do Novo Testamento. Então ele diz, sabemos que o anúncio da ressurreição gera escândalo. Aí o Papa, o Ratzinger, no finalzinho aqui, também na página 29, ele faz uma afirmação aqui que fica solta, porque a razão está longe das religiões, razão está longe das crenças, razão está longe de tudo aquilo que é fé religiosa. Mas aí ele vem aqui, o Ratzinger, e diz, é preciso apelar, ele diz uma verdade aí, é preciso apelar à consciência. É preciso apelar à consciência. É preciso apelar também à razão. Veja o que ele diz. É preciso apelar à consciência e à razão. Essa é a única instância que pode decidir. Ou seja, a razão, diz aqui o próprio Ratzinger, a razão, a consciência do homem, é a única instância que pode decidir qualquer coisa. O que ele diz aqui é uma verdade muito bonita. Sim, de fato, a razão é a única instância que pode decidir alguma coisa, a consciência. Só que, em se tratando de crença religiosa, de fé, a razão está distante, a consciência está distante. Como diz aqui o próprio apóstolo Paulo, a fé é escândalo para a razão, isto é, a fé é escândalo para a consciência humana. A fé é escândalo para a razão. Então, fé e razão, sempre o contrário aí. Então, o próprio Ratzinger, ele elogia aqui a razão. Ele passa aqui a elogiar a razão. Só que a essência do cristianismo foge da razão, foge da consciência, como nós vemos em todo o Novo Testamento. Então, o Ratzinger, ele elogia a razão aqui, quando essa razão agride a crença que ele tem aí no cristianismo, certinho? Muito bem. Então você vê que o Papa aqui, o ex-Papa Ratzinger, ele faz um elogio à razão, que a razão é a única instância que pode decidir. E é verdade. O que o Ratzinger diz aqui, há quase um século, há 96 anos, o Freud já dizia, o Sigmund Freud. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele era ateu e judeu. Recebeu toda a fé judaica, o que está no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, Sigmund Freud, médico neurologista, há 96 anos, ele já dizia o que o Ratzinger afirma aqui. Veja, o Ratzinger diz, a razão é a única instância que pode decidir qualquer coisa que se atenha
à ideia humana, ao pensamento, à razão. É a única instância. Pois justamente o Freud já disse isso aqui há quase um século. Quando o Sigmund Freud falou na página 79 de seu livro, não há instância alguma acima da razão. Não há instância alguma acima da razão. Quando ele falou isso aí, o Freud, o Heisinger, nem era nascido ainda. O Freud falou isso aqui em 1923, há 96 anos. O Heisinger nasceu em 1927. 1927. Então, quando Freud disse que a razão é a única instância que decide alguma coisa, o Heisinger nem era nascido ainda. E aqui ele repete, ele diz, a razão é a única instância que pode decidir as coisas. Só que no cristianismo e em qualquer religião, a razão está ausente, ela não está presente. Daí a crença nas ilusões. Certinho? Muito bem. E o Paulo Flores Dercais, na página 30, ele traz mais uma coisinha aqui sobre a ressurreição aqui, mencionada pelo Heisinger. Diz aqui o Paulo, mas quando se falou de ressurreição dos mortos, todos, nem sequer escandalizados ou incrédulos, mas simplesmente incomodados, todos foram embora. Porque isso parecia, naquela época, verdadeiramente loucura para a razão. Certinho? Porque não há ressurreição de mortos. O Paulo Flores está dizendo aqui que lá no Novo Testamento, nas primeiras gerações de cristãos, os cristãos pregavam a ressurreição dos mortos, que era uma ignorância muito comum naquela época. Então, o Paulo está dizendo aqui que o apóstolo Paulo, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo pregava muito sobre ressurreição de mortos. E isso era loucura para aquelas pessoas lá mais instruídas. Como você vê nas passagens do Novo Testamento, os cristãos eram contra a inteligência humana, contra a sabedoria, porque os sábios da época criticavam aqui a ressurreição de mortos, certinho? Muito bem. Então ele diz aqui que quando esse discurso feito pelos cristãos, pregando a ressurreição de mortos naquela época, no próprio Novo Testamento nós temos ali as passagens em que as pessoas deixavam os cristãos, quando eles começavam a falar sobre ressurreição de mortos, porque isso era uma coisa completamente maluca, uma loucura pregada pelos cristãos. E isso está não apenas no Novo Testamento. É preciso que você saiba que a ressurreição de mortos, lá na Bíblia, está lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Ali já existe a ressurreição de mortos. E os cristãos que acreditavam nessa loucura, eles reproduziram a loucura vista lá no Velho Testamento, eles reproduziram isso no Novo e passavam a pregar isso aqui. Só que mesmo entre os cristãos, muitos, como diz aqui o Paulo, muitos abandonavam outros cristãos que faziam essa pregação de ressurreição de mortos, certinho? Eles vazavam, eles não acreditavam nessa loucura aqui, porque ressurreição de mortos tem uma contrariedade em relação à razão. Onde há razão, não há ressurreição de mortos, certinho? Muito bem. Então vou trazer aqui um exemplo na época. Então vamos à Bíblia, em Atos dos Apóstolos, não é? Que é o início ali da formação do cristianismo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 6 a 8. Coloquei aqui na íntegra, certinho? Porque aqui o espaço deu. Então ali nós temos o que? O apóstolo Paulo perante o Sinédrio. Aqui está, o Paulo perante o Sinédrio. Sinédrio, nessa época aqui, era tipo um tribunal dos judeus. O mundo do Novo Testamento é dentro de uma sociedade judaica, judeus, com os seus costumes de época, que são muito diferentes de hoje lá em Israel. A sociedade lá é judaica, só que é muito diferente dessa sociedade aqui. Aqui é muito atraso. Hoje não, lá em Israel é um estado avançado, muito diferente disso aqui, porque isso aqui remonta aí a mais de 2000 anos, certinho? Então o Sinédrio, nessa época aqui, era um tribunal dos judeus. E esse tribunal era formado por sacerdotes judeus, anciãos judeus, certinho? Eles se reuniam aqui no Sinédrio para julgar alguns assuntos criminais, administrativos, etc. E o apóstolo Paulo, que pregava o cristianismo, que pregava essa loucura chamada ressurreição de mortos, o próprio apóstolo Paulo está aqui no Sinédrio, apresentando a defesa dele. E ele falava por ele mesmo, falava sozinho, sem a presença aí de advogados, certinho? Então ali o Paulo estava diante do Sinédrio, no tribunal, apresentando sua defesa, certinho? Então vamos pegar aqui as partes principais. Diz assim: sabendo Paulo, olha aí, o apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio, veja aí, se compunha de saduceus, que é aqui um grupo de judeus que conheciam as leis, saduceus, judeus também, e outra de fariseus. Também aqui um grupo de judeus também que conheciam as leis, certinho? Saduceus e fariseus. Então, quando Paulo estava ali, no Sinédrio, diante de sacerdotes, diante de saduceus, diante de fariseus, o Paulo exclamou, disse o seguinte: varões aí, homens, varões, irmãos, eu sou fariseu, diz aí o apóstolo Paulo. Eu sou fariseu, filho de fariseus, correto? Aí ele diz: no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele está ali dentro do Sinédrio, perante saduceus, perante fariseus, apresentando a defesa dele, porque ele estava sendo ali julgado pelo que ele dizia, pelo que ele propagava. Porque nesse mundo aqui, repito, era um mundo muito ignorante, muito atrasado, marcado pelo analfabetismo. Então, nesse mundo aqui judeu, as pessoas não tinham a liberdade de fala, a liberdade de propagar seu discurso, fosse ele ilusão ou não. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele está sendo julgado neste momento pelo Sinédrio por propagar a ressurreição dos mortos. Certinho? Entendeu? Muito bem. Aí continua. Ditas estas palavras, veja aí. Que palavras? Aqui, o que está no versículo 6, que eu acabei de falar. Ditas estas palavras, aqui as palavras do apóstolo Paulo, levantou-se grande dissensão. Dissensão aqui, gente, é contradição.
Quando o apóstolo Paulo falou isso aqui, que ele estava sendo julgado por pregar a ressurreição dos mortos, saduceus, fariseus, sacerdotes ali, anciãos, eles entraram em discussão, uma dissensão, porque ali uns eram favoráveis a essa propaganda aqui, outros eram contra. Então houve aí grande dissensão, uma grande contradição entre os julgadores aí, certinho? Entre fariseus, e saduceus, correto? E a multidão se dividiu. Muito bem. Aí eu coloquei aqui, veja o versículo 8, veja aí. Pois os saduceus, isto é, houve uma grande dissensão, uma grande contradição, porque os saduceus declaram não haver, olha aqui, os saduceus declaram não haver ressurreição dos mortos. Declaram também os saduceus não haver anjo algum. E declaram também os saduceus não haver espírito algum. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Isto é, naquela época, mesmo ignorante, a época aqui do início do cristianismo, nessa época aqui, apesar da ignorância, ainda havia pessoas que se destacavam por sua visão melhor. E aqui os saduceus. O grupo de judeus aqui, os saduceus, eles declaravam na época não haver ressurreição de mortos. Eles declaravam também na época, naquele mundo cheio de anjinhos, eles já diziam, os saduceus, que não havia anjo algum. Naquela época em que se falava sobre espírito, quando a pessoa adoecia, eles eram tão ignorantes que eles diziam que a pessoa estava possuída por espíritos imundos. Então, os saduceus, naquela época, o grupo de judeus aqui, já dizia também, o grupo, que não há espírito algum, nem espírito que entra em corpo humano, fazendo com que a pessoa adoeça, e nem Espírito Santo. Então você vê que os saduceus estavam muito mais avançados do que Jesus, do que o apóstolo Paulo, do que os discípulos de Jesus, do que os fariseus. Os saduceus eram muito mais superiores em raciocínio, em razão, do que fariseus, do que Jesus, do que o apóstolo Paulo, que pregavam a ressurreição de mortos. Viu aí? Repito, num mundo deste aqui, não é hoje, num mundo de profunda ignorância, que é o mundo aqui da Bíblia, no Novo Testamento, 2000 anos aí já, numa época em que a multidão aqui era ignorante, analfabeta, num mundo aqui recheado de espíritos ruins, de demônios, não é? Então veja, um grupo aqui de judeus, os saduceus, somente eles, que conheciam as leis, esses aqui eram muito mais avançados, porque eles diziam que nunca houve ressurreição de mortos, que nunca houve, que não existe anjo algum, e que não existe espírito algum, muito menos Espírito Santo. Entendeu aí? Ressurreição de mortos, repito, isso aqui faz parte de uma grande fantasia que está lá na Bíblia, desde o Velho Testamento. Não foram os cristãos que inventaram a ressurreição de mortos, essa fantasia, não. Essa fantasia já existia há muito tempo antes de os cristãos aparecerem. Está lá no Velho Testamento, casos de ressurreição de mortos. A fantasia da ressurreição de mortos, entendeu? Então você vê aqui que os saduceus merecem aplausos, porque numa época de profunda ignorância, eles ali, ainda bem que criticavam algumas dessas ignorâncias, entendeu? É simples assim.
Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.